Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre hedonismo. Eu já vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Tá aí. Hedonismo. Tá todo mundo vendo? Alguém fala alguma coisa para eu ver, ouvir, por favor? Tudo certo aqui. Tudo certo. Bora. Hedonismo, nosso tema, escolha o prazer, não quero sofrer, né? Que beleza, a galera do Dorflex aí adora. Então vamos lá, vamos traçar aí o que é o hedonismo. Então, o hedonismo, ele vem da palavra grega hedone, ou hedoni, que significa prazer ou vontade. O ismo, como todo mundo já sabe, que significa doutrina ou ensinamento. Então, o hedonismo, na sua tradução literal, seria a doutrina do prazer. É uma teoria ou doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida para alcançar a felicidade. Então, ela você tem que buscar o prazer na sua plenitude intensamente para que você alcance a felicidade. O fim do hedonismo é para ser feliz. O cara que desenvolveu essa teoria é Aristipo de Cirene, um grego. Ele era um filósofo grego que prega essa ideia e mais futuramente vai ser conhecido como hedonismo cirenaico, porque os seus seguidores foram conhecidos assim por causa da cidade de Cirene onde ele estava. Ele nasceu 435 anos antes de Cristo e morre aos 79 anos, no ano de 356 antes de Cristo. Essas informações são importantes, porque se a gente parar para pensar um pouquinho e analisar, a gente vai falar um pouquinho também de Epicuro, e eles dois estão dentro daquele período intertestamentário que tem na Bíblia, da maneira como o cristianismo acredita, entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos em que não existiu profeta na terra de Israel. O último foi Malaquias e após ele veio João Batista. Então esse período é o período também em que Alexandre o Grande vai colocar o seu império e tal, e esses homens, esses filósofos vão ser aí os caras pensadores do tempo, né, daquela época. Todos esses são discípulos, né, de Sócrates, e a filosofia ela é medida entre antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Então, Aristipo dizem que ele é o primeiro discípulo de Sócrates, e ele vai trazer algumas coisas até um pouco diferentes do seu mestre, né? Como o hedonismo em si, essa aplicação do desejo, do prazer, acima de tudo, como o bem supremo para alcançar a felicidade. Ele reconhece dois estados da alma humana: o prazer, que é um movimento, ele chama de movimento suave do amor, e a dor, um movimento áspero, dolorido do amor. Para Aristipo, o prazer corpóreo, e é importante que a gente preste atenção nisso, o prazer corpóreo é o próprio sentido da vida. Então, ele traz esse conceito de o prazer ser o bem supremo da vida humana. Mesmo que você vai ter que sentir alguma dor, ele também quer privar da dor, mas diferente de Epicuro, que é um outro filósofo que vem depois dele, 341 anos antes de Cristo. Então, provavelmente, quando Aristipo estava morrendo, Epicuro deveria ter os seus 15 anos de idade, mais ou menos. Morre aos 71 anos, 270 antes de Cristo. E ele vai dar um upgrade no hedonismo. Perdão. Ele é um filósofo grego que também contribui para o hedonismo, só que com algumas diferenças de Aristipo. Uma diferença essencial é a avaliação moral do prazer. Lembrando que na filosofia grega, o prazer e a moral, a ética, é esse o grande pensamento do grego, né? Buscar esse equilíbrio entre a ética e a felicidade, o prazer, essas coisas todas. O epicurismo tem como objetivo a minimização ou até mesmo a ausência da dor, deixando o prazer em um papel mais passivo. Ao contrário de Aristipo e dos cirenaicos,
O Epicuro vai dizer que o prazer ele deveria ser regido pela razão, ou seja, pela prudência, e o que resulta em moderação. E é muito interessante como os gregos, naquela época, antes de Cristo, usavam essa palavra para razão e prudência. Eles pensavam e tudo, e queriam dizer sobre a razão, e essa palavrinha que eles usavam é a logos. A palavra no grego, logos. E logo, a gente lembra exatamente de João, capítulo 1, que diz o que lá em João, capítulo 1? Versículo 1. No princípio era o verbo, e ali o verbo, a palavra usada por João é logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele está identificando ali o Senhor Jesus como a razão de todos aqueles filósofos que estavam antes dele, procuravam essa razão da vida, essa razão do ser humano de existir, essa maneira de entender. E aí o João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, movido aí para escrever pelo próprio Deus, usa essa palavra no grego, logos, simbolizando Jesus como a palavra. E a gente não pode deixar de fazer o link de Gênesis capítulo 1, isso é muito importante a gente lembrar. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no versículo 3, e disse Deus, com a palavra o Senhor disse, e o que aconteceu logo após que o Senhor disse? Haja luz, houve luz. A maneira criativa de Deus, através da sua palavra, João vai identificar o logos, a palavra, a razão, como Jesus, formando as coisas e criando tudo. Então, o hedonismo vai trazer isso. É interessante que quando a gente pensa no pensamento de Epicuro, no prazer moderado, né? Não como o Aristipo que queria o prazer como o fim de tudo. Ele já pensava no suprimento da dor, em você sentir menos dor possível. Então você imagina num dia de ontem, que a gente teve um sol bem escaldante, um tempo muito agradável, bem quente. Você chega ali, eu nem sei se ela está aqui, a dona Anice, você chega ali na Américo Brasiliense, na Chácara Santo Antônio, no La Fruta Açaí, da Hermanice, que participa aqui das nossas aulas, como a Lília fez o merchan semana passada do CR, eu me senti no direito de fazer esse merchandising da dona Anice, do seu açaí. Quem não foi lá, por favor, vá lá, é ótimo o açaí da dona Anice. Você chega lá e pede um açaí de 700 ml. E naquele sol escaldante, você toma aquele açaí e fala assim, meu Deus do céu, era tudo que eu precisava nesse momento, era esse açaí. E aí você se sente tentado a pedir mais um açaí de 700 ml. E aquele açaí segundo já não tem tanto, você não tem tanto aquele prazer que tinha no primeiro. E aí você comete a tolice de pedir o terceiro açaí, e provavelmente a causalidade vai fazer que aquele açaí talvez cause um mal, você terá que usar o banheiro ou terá que socorrer-se por talvez algumas dores dentro do seu corpo. Então, o Epicuro vai trazer essa linha, que você não deve ter o prazer como absoluto, porque senão você vai causar uma certa dor também. Existe essa linha do Epicuro, ele é um pouquinho mais moderado, ele quer usar realmente a razão nesse sentido. Existe um outro tipo de hedonismo que vai surgir a partir dos anos entre 1800 e 1900, da mesma linha de Epicuro, essa vertente representada, que é o hedonismo utilitarista, principalmente pelos filósofos ingleses Jeremy Bentham, John Stuart Mill e Henry Sidgwick, afirma que uma ação ética é baseada na racionalidade e visa o máximo bem-estar coletivo e não só individual. Precisa motivar o prazer em muitos indivíduos. É nesse sentido que, segundo eles, há duas vertentes hedonistas. Então, eles vão trazer essas duas vertentes, o hedonismo ético e o hedonismo psicológico. O ético, as ações humanas, inclusive dos governantes, devem trazer o máximo de felicidade. A partir da realização de um bem coletivo, o sofrimento pode ser evitado. Então, você precisa evitar o sofrimento das pessoas coletivamente, nesse hedonismo ético oferecido pelos utilitaristas, trazendo o máximo de felicidade, de prazer para geral.
Outro hedonismo é o psicológico, é a concepção de que toda a humanidade é motivada pela busca do prazer e felicidade e tende a encontrar maneiras para se aliviar das suas dores. E isso aí, Aristóteles, que é um discípulo de Platão, que vem depois aí de Epicuro e tal, mais para frente, Aristóteles, ele vai dizer que a finalidade da vida, e a grande maioria dos filósofos vão trazer esse pensamento, que a grande finalidade da vida, o grande porquê, já que todas as coisas têm um porquê, o sol está lá para brilhar, a lua também para refletir a luz do sol e tal, já que tudo tem um porquê e uma finalidade, a finalidade do homem, da vida humana, é ser feliz, é a felicidade. E aí, você precisa minimizar a dor, sentir o mínimo de dor possível, e segundo os filósofos, no caso os cirenaicos, o máximo de prazer, ou, de acordo com Epicuro, o mínimo de dor possível você precisa ter. Chegamos então agora. Notem que nós começamos antes de Cristo, pulamos o tempo de Cristo, e agora a gente está partindo para o nosso tempo, entre 1800 e 1900, que surge o hedonismo utilitarista, bem da linhagem de Epicuro, e agora o nosso hedonismo na modernidade. Já que a gente já entendeu que o hedonismo é a doutrina do prazer, é muito fácil agora a gente identificar o prazer hoje em dia, conceituar na nossa contemporaneidade. Na pós-modernidade, o hedonismo passou a ser associado aos comportamentos individualizados e voltados para a realização dos prazeres passageiros. Caracteriza-se pelo imediatismo. Lembra que o Roger falou semana passada sobre isso? Eu quero agora, tem que ser já, eu preciso me satisfazer agora, tem tudo a ver. O hedonismo, ele vai rondar quase todas as nossas aulas, assim como o pluralismo, o relativismo, perdão, ele ronda todas as nossas aulas, porque tem muito a ver, está muito ligado com o homem e a satisfação do homem nele próprio, a finalidade de encontrar a felicidade no próprio homem, que podem adquirir diversos bens de consumo. E aí a gente está aí nas redes sociais para não deixar a gente mentir. Essas condutas também acabam sendo absorvidas pelos relacionamentos, que se rompem com facilidade. Então, nós temos um PG de quinta-feira aqui, que geralmente são mais casais, e é certo, quem é casado aqui sabe da dificuldade que é, porque é muito fácil, quando você é um solteirão, jovem, conquistar uma mulher por dia. É muito fácil. É muito fácil, porque esse deslumbramento da conversa nova, de conhecer pessoas novas e de conhecer corpos novos, de uma maneira até, esse hedonismo trata disso mesmo, desse prazer corpóreo, é muito fácil. Porque você fica ali 1, 2 horas conversando com a pessoa, descobrindo a vida dela e tudo nesse bate-papo, mas depois ela vira descartável. E isso é muito latente. A dificuldade é realmente você conquistar a mesma mulher todos os dias. Tem gente aí casada há 20 anos, 25 anos, é muito difícil você reconquistar, cativar nesses 25 anos todos os dias. Então, esse é o desafio do casamento, dos relacionamentos, que vai contra, culturalmente, a nossa pós-modernidade que a gente vive hoje. Desejam apenas a satisfação do momento ou servem para atrair a curiosidade alheia. Nesse contexto, o prazer é atrelado aos comportamentos impulsivos, egoístas e distantes dos valores éticos. Eu dei uma corrida nesses pontos, porque eu mandei 2 vídeos para vocês na sexta-feira pela manhã, justamente já dando uma introdução sobre tudo isso que a gente falou agora. Então, depois, quem puder assistir os vídeos, uma boa. Eu lancei uma música lá. Quem conhecia aquela música lá? Vamos lá, de verdade, hein? De verdade. Eu conhecia, ouvia, minha mãe gostava de ouvir. Obrigado, Anaíla, pela sinceridade. Eu tenho muita gente aí que... Eu também, mas não era minha mãe não, viu? Eu mesma, gosto muito de bossa nova, é a Lília. Eita, bossa nova, grande Lília. Também conhecia. Boa, Márcia. Olha como que é, né? Que música, né? Que tom, que melodia, né? Eu acho também que tudo na bossa nova fica bonito. Se você colocar até uma letra esdrúxula aí, se colocar a letra em inglês ainda, aí bossa nova em inglês pode ser qualquer letra que dá para ouvir tranquilamente.
Então, assim, eles, o Tom e o Vinícius, dois grandes poetas da nossa era aí, dos anos 80, eles fizeram essa música chamada A Felicidade, e eu coloquei a letra aqui pra gente, e eles têm um jeito de entender a felicidade, já que o hedonismo, ele está totalmente ligado. É muito importante que a gente entenda isso. O hedonismo, ele está totalmente ligado com a felicidade, porque essa busca do prazer, essa vontade de intensamente ter os desejos satisfeitos, é a busca da felicidade. É você querer encontrar felicidade no seu prazer corpóreo. E eles vão falar sobre a felicidade, eles vão começar dizendo que a tristeza não tem fim. A felicidade tem fim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem vida breve, precisa que haja vento sem parar. Ou seja, que coisa bonita é ver uma pétala, uma gota de orvalho numa pétala de flor. Os fotógrafos adoram eternizar esses momentos, porque ele dura pouco, ele é rápido. Então, segundo Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a felicidade é um instante apenas, e ela vai passar muito rápido. Você vai ter muito mais tristeza na sua vida. Aí eu trouxe aqui 3 grandes pensadores do nosso dia, dos nossos dias, 3 caras aí super famosos. Karnal, Pondé e Cortella, que os 3 fizeram um livro, que eu vou colocar aí também, a foto do livro, Felicidade, Modos de Usar. O Cortella vai dizer que a felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante e por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. E eu vou continuar a frase, que ele diz que, mas é uma ocorrência eventual. Então, eventualmente, você vai ter felicidade, você vai ser feliz na sua vida. E ele vai dizer ainda mais, ele vai falar que se você acha que você é feliz em todo momento, você é um tonto. Você vive como se fosse um tonto por não entender a realidade da vida, de que a vida realmente tem os seus pesares, tem as suas dores, as suas dificuldades. Então é só um instante de felicidade. A felicidade passa rápido. O Pondé já é mais áspero. Essa frase não está dentro do livro da felicidade que eles fazem, mas ele faz esse comentário de um artigo que ele escreve na Folha e no Roda Viva, um programa da TV Cultura que eles fizeram os 3 juntos justamente sobre esse livro. Ele fala ele retoma esse artigo que ele escreveu na Folha. Ele diz assim: a busca pela felicidade é um cimento de doença, uma necessidade de você tomar remédio. A obrigação de você produzir sucesso e resultado o tempo inteiro aumenta a medicalização e eu não vejo que isso vai melhorar no futuro. E aí ele vai continuar dizendo que os jovens sofrerão por causa disso. O Cortella, ele já quer trazer uma linha do que ele até entende como felicidade. O Pondé já critica a felicidade que está agora na modernidade, que é esse hedonismo que nós falamos da modernidade. Essa obrigação de que você tem que dar certo. Essa obrigação de que você tem que ter sucesso. Essa obrigação de agora todo mundo quer virar youtuber, todo mundo quer ter uma página no Instagram que tem não sei quantos K, não sei quantas pessoas te seguindo. Você quer ser visto. E a gente coloca na internet tudo aquilo que a gente quer colocar. A gente não põe a nossa vida lá realmente que é. E aí esse terceiro cara vai falar assim: ninguém pode saber se de fato é feliz. Mas eu já fui infeliz. E hoje, o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de quem? De mim. Exclusivamente de mim. Eu sou o dono da minha felicidade. E esse pensamento do Karnal é muito próximo do que Sócrates vai falar. Sócrates não tem nenhum livro escrito. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi Platão, Xenofonte, os seus discípulos que escreveram, fizeram os seus livros.
Sócrates não acreditava muito nesse negócio de escrever e fazer esses livros. Um dos comentários que eu ouvi vindo do Zygmunt Bauman, disse que realmente ele não acreditava nisso, porque ele tinha um estilo de vida diferente, realmente. E o Bauman vai chegar a dizer que o Sócrates acreditava que cada um tem a sua felicidade, a sua maneira de ser feliz, porque cada indivíduo é único. Então você precisa encontrar a felicidade dentro de você mesmo. Ela vai depender única e exclusivamente de você. Tá aí. Cortella, Karnal e Pondé, felicidade, modo de usar. Se você não quiser gastar aí uma bagatela de uns R$30, você pode colocar no YouTube o debate que eles fizeram, que é baseado, esse livro é baseado nesse debate dos três, no Teatro Frei e Caneca, e tem acesso no YouTube, são 2 horinhas, se você quiser assistir, eu aconselho, vale a pena ouvir o que esses caras têm. Não é porque eles não são cristãos, salvo aí o Cortella, que tem uma linha mais religiosa, o Karnal e o Pondé assumidamente são ateus, mas mesmo que nós somos, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ouvir de tudo e reter o que é bom. É importante que a gente esteja ligado. E é por isso que a gente está estudando sobre pós-modernidade hoje. A gente está estudando sobre pós-modernidade porque o mundo que a gente vive pensa de uma maneira. E a gente precisa ficar muito ligado com o que o mundo pensa para também poder dar uma resposta bíblica cristã para essas pessoas também. Então aqui eu paro e eu quero dar essa primeira pausa para a gente. Deixa eu descompartilhar aqui. E eu quero abrir o espaço para todo mundo. Se você quiser comentar agora, eu acho que é a hora da gente fazer qualquer tipo de comentário, até mesmo sobre o que foi dito ali por aqueles caras ali. O Pondé, o Karnal, o Cortella, o Vinícius de Moraes ou outras coisas. Está aberto aí, galera. Mas tem que ser um de cada vez, que senão Rafa, eu não consigo. Se eu entendi bem aí, o Pondé vai numa linha assim mais negativa da vida, né? Mais pessimista. O Karnal, ele vai numa linha assim mais individualista, no sentido de que ele é o dono do seu destino, né? E o Cortella vai falar mais sobre uma linha de felicidade circunstancial, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver algum evento que me faça feliz, né? É algo parecido com isso. O que diverge radicalmente, né, da nossa cosmovisão cristã, né? Os três. Nenhum dos três se encaixa no nosso pensamento. Então, só alertando aí, que a gente provavelmente vai falar sobre isso ao longo da aula, só para a gente abrir um pouquinho a cabeça aí. É justamente por isso que eu queria muito que vocês comentassem sobre o que estava na tela, sobre o que eles falaram e não sobre o que você pensa. Porque às vezes você pode falar assim, eu concordo com o Pondé, o Karnal, e depois a gente trazer uma outro tipo de linha e talvez você se sentir muito ofendido ou alguma coisa do tipo. Me perdoa, gente, a tosse está me matando. Mas alguém tem algum comentário sobre isso? Ficou alguma dúvida sobre, historicamente, o hedonismo, da onde ele surgiu, a importância de ter o prazer? E eu acho que a gente consegue identificar isso muito fácil nos nossos dias hoje, né? Talvez basta você abrir o seu celular e tal, é muito fácil. Se não tem nenhuma dúvida, a gente segue, hein? Ô Rafa, enquanto o pessoal está pensando aí, eu ouvindo você aí, eu fiquei pensando um pouco sobre as origens desse pensamento, né? Eu acho que a filosofia clássica grega, ela sempre foi buscar soluções para a humanidade, ainda que não encontrasse as soluções, pelo menos a filosofia, né? Pelo menos ela questionou todas as coisas. Então, às vezes a gente olha assim para os pensadores gregos e fala, os caras estão muito longe do nosso pensamento cristão, muito distante e tal.
Mas se você for pensar bem, a intenção era boa, né? A intenção era levar a humanidade, na época, a valorizar esse espírito de felicidade, esse sentimento de prazer, para que as pessoas não fossem extremamente negativas, né? Para que as pessoas não desistissem da vida diante das batalhas antigas da época, porque era um mundo muito pior que o nosso. Era um mundo sem penicilina, né? Era um mundo sem antibiótico, era um mundo sem uma ética, até na guerra, né? As pessoas morriam, a expectativa de vida era em torno de 36 anos para o homem na Grécia Antiga. Então, se eles não fossem falar um pouco sobre felicidade e prazer, talvez a pressão da vida seria ainda muito maior, né? Então, talvez eles não tenham achado a solução ideal, mas pelo menos eles foram numa linha positiva, né, do assunto. Você quer ver uma coisa super interessante na República, né? O mito da caverna. Eu acho que a maioria aqui da galera conhece o mito da caverna. E a gente pode andar junto, olha que loucura, né? A gente pode andar junto na estrutura do mito da caverna até muito próximo do fim, até muito próximo da solução. Porque o mito da caverna vai falar que o cara tá ali, vê a luz e não vou porque todo mundo não vai e tal, e de repente alguém tenta ir e passa. Só que aí ele vai colocar como o homem como responsável disso. Ou seja, qual é a máxima de Sócrates, né? Que ele é o cara que inicia tudo isso. Conhece-te a ti mesmo. A frase célebre de Sócrates é essa: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, você se conheceu, abriu seus olhos, então cai as escamas disso. E aí ele fala que você se conheceu a si mesmo. Aí vem o Agostinho de Hipona nas suas confissões e ele vai dizer assim: conhecer-te, ó, conhecedor de mim. E para nós, no cristianismo, nós estamos ali, e quando a gente vai chegar nessa luz, é quando nós conhecemos o conhecedor da gente, aquele que conhece a gente. E quem é que conhece a gente? Se não aquele que nos fez, aquele que nos formou, o Deus Todo-Poderoso, Soberano. Ele é quem deve ser o o motivo do nosso conhecimento, conhecer o Senhor. E aí, como a Anaíla disse na nossa primeira aula, a ação do Espírito Santo de Deus, porque qual é a ação dele? Ele vai nos convencer da justiça, do juízo, vai nos convencer dessas três, do pecado, e abrir os nossos olhos. E aí a gente se diferencia do resultado do mito da caverna. Porque o mito da caverna vai dizer que você encontra a si mesmo, e o cristianismo vai dizer que você tem um encontro pessoal, irresistível, pela graça do Senhor, com o próprio Jesus, com o próprio Deus. E isso é libertador. As escamas caem dos nossos olhos e aí a gente consegue ver. E a partir daí, vamos voltar a compartilhar aqui e a gente vai tentar entender qual é a resposta. Qual é a nossa resposta, então, para isso? Ô, Roger, você tá vendo? Só dá um joinha que eu tô te vendo daqui. Fechou, bora. Antes de começar com a resposta, eu queria só sugerir para vocês, porque é muito importante que a gente entenda um pouquinho da raiz da palavra. A gente falou sobre o hedone, que é a busca do prazer, a doutrina desse prazer. E na Bíblia, na palavra do Senhor, ela é encontrada 5 vezes. O hedone, ou a palavra que chega próximo dela, que vem da raiz do hedone, do hedoni. Primeiro vai aparecer lá em 2 Timóteo 3, 1 a 4. 1 e 4. Quem pode ler para mim lá, rapidinho? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, de 1 e 4.
4. Obrigado, Naila. Mais amantes dos prazeres. E aí a gente encontra a palavra hedoni, do hedonismo. Note que mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ele traz numa maneira essa palavra, hedoni, pejorativa dentro da palavra do Senhor. Lucas 8,14, outra pessoa, por favor. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas, ao seguir no seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. A parábola do semeador. Ele semeia a semente, ela cai em determinados campos. Aqui cai entre os espinhos. Por que eles não continuam? Porque eles aceitam tal, eufóricos, mas as riquezas e os prazeres, hedoni, dessa vida, e não amadurecem. Então, mais uma vez, ela é usada na Bíblia de maneira pejorativa. Outro, Tito 3,3, por favor. Houve tempo... Pode ler. Em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Tito 3,3. Paixões por toda espécie de paixões e prazeres. Ô, Ricardão, lê pra gente Tiago 4,3. Ok. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4,3. E esse Tiago, o contexto dele vai dizer, de onde vêm as guerras que há entre vocês? Da onde que vem tudo isso? Não vem dos prazeres, dos desejos de vocês? Ele está falando aqui para crentes, apenas para crentes, Tiago. E ele vai falar, quando pede não recebe, porque vocês pedem por motivos errados para gastar nos seus próprios prazeres, hedoni, mais uma vez a palavra aí. E por último, 2 Pedro 2,13, mais uma pessoa. Eles receberam retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam de festas de vocês. 2 Pedro 2,13. Regalando-se em seus hedoni. Por que eu trouxe essas 5 citações da palavra hedoni no Novo Testamento, no grego, para a gente? Para a gente também ter um pouquinho de entendimento do que realmente a palavra diz. Quando você vai lá, deixa eu ver se eu acho que rapidinho na minha Bíblia. Quando você vai lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala de um prazer que ele tem, eu se eu não estou enganado é Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Essa palavra prazer não é hedoni em Romanos 7. Ela não é usada assim. Sempre que ela é usada de maneira pejorativa, porque na maioria das traduções de hedoni, ela está intimamente ligada ao que Aristipo queria dizer, que era o prazer corpóreo, ao prazer do corpo, e muitas vezes ligados aos prazeres sexuais. Então, a gente tem, pela raiz da palavra, quando a gente ouve falar em hedonismo cristão, é importante a gente ter um pé atrás. E aí é opinião de quem vos fala, você não precisa acarretar isso para a sua vida. Mas é importante a gente ouvir, né? De que quando a gente escuta um pouquinho, vai muito contra o que a própria palavra de Deus entrega para a gente. Não é porque a gente ouve as coisas que a gente tem que aceitar tudo que é dito para a gente. Então, por exemplo, hoje a Rosângela pregou na igreja, muito bem, por sinal, parabéns, Ricardão. O Rogério prega na igreja, o Paulinho prega na igreja, mas isso precisa ser provocativo para a gente. Isso não pode ser a gente aceitar e pronto. A gente precisa ser provocativo, a gente precisa pensar. A gente não pode sentar na televisão, assistir o Jornal Nacional ou qualquer outro tipo de jornal e ser passivo de não pensar em nada. A gente precisa tentar raciocinar por nós mesmos também. E claro, com base na palavra do Senhor, base em conhecendo a verdade, que é o mais importante. Então, já que a gente trouxe essa história da felicidade e do hedonismo, o hedonismo sendo a busca total da felicidade, pelo prazer e
minimizando a dor, como que é o jeito de Jesus? Porque há quem diga que a palavra Éden, ela pode também ser traduzida lá, Jardim do Éden, como Jardim dos Prazeres ou Jardim das Delícias. Na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, ela foi traduzida como Paraíso, Jardim do Paraíso. Olha que legal. Então, Deus criou a gente para estar num jardim do prazer, das delícias. Ou seja, para que a gente tenha esse prazer também, não o Edoni, mas o prazer como Paulo vem cita aqui em Romanos, esse deleite do Senhor, isso sim, ele criou isso para a gente para aquele lugar. Mas, por causa do pecado, nós somos expulsos de lá. Adão e Eva foram expulsos e a doutrina da depravação total e hereditária segue até nós, o pecado original de Adão. E aí a gente precisa de um motivo, de alguma saída para ser feliz. O que é essa felicidade segundo Jesus? Qual é a felicidade que Jesus espera da gente? Nota que o Cortella falou que são momentos apenas de felicidade. O Pondé mais áspero vai dizer que essa felicidade é muito esdrúxula de ter as coisas, de obter, ter o carro, casa, não sei o quê. E você vai ter sempre querendo ter mais. Você começou a viajar de classe econômica, depois você começa a viajar de primeira classe, depois você quer um master, um blaster da classe. Você vai ter sempre querer mais para satisfazer ou para que alguma coisa te faça feliz. Mas Jesus, ele diz assim, Mateus 5, de 3 a 10, um voluntário ou voluntária, leia para nós, por favor, o jeitão de Jesus de ser feliz. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Está escrito aí. A palavrinha aí, bem-aventurado, no grego, é a palavra Macarius. Macarius, ela também foi usada em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, se tratando de Deus, Deus bem-aventurado, o Deus bem-aventurado. Ou seja, essa palavra pode ser traduzida como feliz. É a maneira como que Jesus diz como é feliz um homem. Como que você encontra a felicidade? Aonde você encontra a felicidade? E olha como é contracultural totalmente o nosso Senhor Jesus. Os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então, para a gente conseguir isso... Deixa eu tirar aqui. Antes de comentar sobre esse slide, o que Jesus está querendo dizer ali? Quando ele vai dizer ali os pobres de espírito, aí eu queria que... Tem duas palavrinhas no Novo Testamento que simbolizam o pobre. Tem o pobre, que é aquele pobre que ele trabalha apenas por seu próprio sustento, apenas para sobreviver. Ele não tem outra solução. Ele só trabalha porque ele precisa sobreviver e ele trabalha só para isso, para o sustento. Ele é um pobre. E também é identificado pobre em João capítulo 9, o cego de nascença que mendigava. E aí as pessoas vão dizer, mas não era esse o pobre que mendigava aqui e agora está vendo? E o Senhor tinha curado ele? Então, a ideia de pobre de Jesus, e eu vou só focalizar nessa, e também um pouco no choro, porque essa ideia de pobre é a ideia daquele miserável. É a ideia de um mendigo que não tem nem o que comer, se não lhe for dado. Ele não encontra em si mesmo. Olha como é totalmente contra o que Sócrates, o que
Epicuro, o que Aristóteles vai dizer que a finalidade da vida é a felicidade, você vai encontrar em si mesmo a felicidade, é o que o carnal vai dizer, totalmente oposto a isso. Jesus vem e diz assim para nós: bem-aventurados os pobres de espírito que dependem de Deus, porque aqui vem a beleza da conversão e do arrependimento. Aqui está implícito o arrependimento, que é a metanoia, ou seja, a maneira de trocar. O Roger falou muito bem sobre isso. Quando a gente está, antes de ser um cristão, antes de ser convertido, antes de ser convencido pelo Espírito Santo, nós tínhamos uma maneira de ver o mundo, uma maneira de pensar. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus e que Ele nos salva, a gente troca a nossa maneira de pensar pela maneira que Deus diz que nós devemos pensar, pela maneira dele de ver o mundo. A gente troca a nossa cosmovisão e isso é arrependimento. Isso é arrependimento, é trocar a maneira que eu vejo o mundo pela maneira que Deus me diz que eu tenho que ver o mundo. E qual é a maneira que o mundão vê? Bem-aventurados os autoconfiantes, que dependem apenas de si. Eu não preciso de ninguém. Bem-aventurados os que são alegres o tempo todo, alegria, festa, vamos beber, vamos comemorar, vamos festejar. Bem-aventurados os fortes, que fazem valer os seus direitos. Bem-aventurados os que pensam em si em primeiro lugar. Bem-aventurados os que dão às pessoas o que elas merecem. Olha, bem-aventurados os que dão às pessoas o que elas merecem, e bem-aventurados os que buscam o seu prazer a qualquer custo. Contraculturalmente, Jesus Cristo vai chegar e vai dizer que felizes são os pobres de espírito, os que não podem fazer nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus os convencendo a salvação, a graça irresistível. Felizes são os que choram por causa dos seus erros. Por que você chora? Porque não tem nada que possa te aproximar de Deus em si mesmo. Você não consegue agradar a Deus e o seu pecado faz divisão entre você e o seu Deus, e você chora e lamenta porque você não tem força, não tem de se aproximar de Deus, a não ser por Jesus. Felizes os mansos, que abrem mão de seus direitos. Felizes são os famintos e sedentos, que pensam nos outros em primeiro lugar. Felizes são os misericordiosos, que dão às pessoas o que elas precisam. E felizes os puros de coração, que buscam a vontade de Deus a qualquer custo. Felicidade Macários. Ela não tem nada a ver com sentir ou ter. Ela vai falar para a gente sobre viver. Não é sobre o futuro, é sobre o hoje, o agora. Não é sobre a ausência da dor, é sobre a presença de lágrimas. Não é sobre estar, é sobre ser. Não é sobre uma percepção subjetiva, é sobre uma voz objetiva do próprio Senhor, o nosso Deus. O espírito, ele faz a referência, o pobre de espírito, não ao corpo, mas sim à pessoa interior, ou alguém sem autossuficiência, quando a gente não consegue ser autossuficiente em nós mesmos, e nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é o nosso Senhor. Aqui, eu queria que a gente... Deixa eu parar de compartilhar aqui por enquanto. E a gente já vai encaminhando para os nossos finalmente. Aqui a gente para entender a diferença da felicidade que a gente propõe, que Jesus propõe, e a felicidade que o mundo propõe para a gente. Eu gosto muito de ver a felicidade, essa felicidade de Jesus como uma cruz. Então, quando você pensa na cruz, você pensa em dois lugares, certo? Então, você tem o horizonte da cruz, que eu chamo de estado, ou seja, é a nossa relação com a humanidade. E você tem a verticalidade da cruz, que é a posição que você tem entre você
e Deus. E essa posição, ela não muda, porque a salvação não dependeu de você e não dependeu de mim, dependeu única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus. Então, o que é felicidade? O que é essa busca da felicidade? É conhecer ao Senhor. Essa busca da felicidade é ser um salvo em Cristo Jesus. E como isso é libertador. E como depois que a gente entende a nossa condição de pecadores e a gente recorre ao Senhor Jesus como Salvador, como isso é libertador na nossa vida. Como as escamas caem dos nossos olhos e a gente consegue enxergar a beleza da vida. E não quer dizer que a gente não vai passar por dor e por sofrimento. Ele sofreu. Homem de dores, sabe o que é padecer? Isaías vai dizer sobre isso pra gente. Ele é provado, ele sabe o que é sentir a dor, porque ele também foi homem, assim como nós, 100% homem e 100% Deus. E ele nos deixou não só o exemplo, como o seu sacrifício vicário na cruz, para nos salvar. Então, para ser contracultural, Jesus Cristo vai nos propor isso. O que é ser feliz? É ter alguns instantes com a nossa família de felicidade? O que é ser feliz? É ter um bom casamento? O que é ser feliz? É ter filhos bem educados? O que é ser feliz? É ganhar bastante dinheiro? É ter um carro do ano? É fazer uma boa viagem? É estar em muitos lugares? O que é ser feliz? Ser feliz é ser um salvo em Jesus Cristo. Isso sim é a felicidade posicional que ninguém tira da gente. É lógico que não é uma felicidade que nem o mundo vai propor, que nem o Cortella vai propor. Porque você vai ser feliz em alguns momentos e muitos momentos vão ter altos e baixos. Mas isso, claro, o cristão não tem tristeza? Ou quando alguém morre da sua família, você exulta de felicidade? De repente, aquela sogra, não sei, alguma coisa assim parecida. Claro que não, né? A gente não exulta de felicidade na morte, a gente tem tristeza. E a gente tem alegrias. Mas a felicidade da gente não muda. Ela não muda. Porque a felicidade que Jesus propõe nas bem-aventuranças, na felicidade, não está relacionada a nós, e sim ao nosso Senhor. Aqui a gente para um pouquinho e deixa vocês falarem um pouquinho, por favor. Baseado nisso que você acabou de dizer, é bem assim mesmo, né? Acontece alguma coisa, alguma perda, algo que deixa a gente bem chateado, bem para baixo. Quando a gente lembra das promessas, na hora vem aquele ânimo, né? Aquele fôlego de vida de novo. Essa, de fato, é a verdadeira felicidade. Não importa a circunstância. Exatamente, Mari. Independente das circunstâncias, nós já encontramos a felicidade. E aí a gente vai ter momentos alegres e momentos tristes. Lógico que vai ter. Você acha que você não vai sentir dor? Você acha que você vai passar nessa vida e não vai ter nenhum perrengue, não vai ter nada dessas coisas? Aí sim é ilusão. Aí sim eu vou concordar com o Cortella de que aí é viver que nem um bobo. E Jesus Cristo nunca prometeu isso pra gente. O que ele diz lá no final de capítulo 16? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É lógico que ela é alguma coisa que a gente evita, né? E aí eu costumo dizer no nosso PG que você sabe, eu vou fazer essa pergunta, o Gabriel já sabe, a Rai já sabe, a Tracy também já sabe, então eu queria que alguém me respondesse como que a gente conhece uma nota de dinheiro falsa? Conhecendo a verdadeira. Se você não conhece a verdadeira, você não vai saber discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Irmãos, a gente está numa pós-modernidade. E foi muito engraçado que ontem a gente teve um pouquinho disso no nosso PG de sábado com a mocidade. E o Vitão que trouxe um pouquinho sobre isso, e ele falou ele passou um vídeo, e ele fala de um balão, o vídeo passa um balão, que fala que a felicidade é um balão que está no horizonte. É muito o que o Cortella fala, que você vai procurando, e ela está no horizonte. E isso é um filósofo francês que disse, 1700 e pouco, e ele fala que a felicidade é um horizonte.
Só que o Vitor, ele não sabia que isso era uma ideia da filosofia, de que a história. E ele falou, e ele confrontou isso, porque a gente não precisa ter. Vocês não precisam ter conhecimento. Se puder, é bom ter muito conhecimento sobre Sócrates, Aristóteles, todos esses caras. A filosofia, o Roger falou, é muito bom se você puder. Mas se você puder priorizar, se você tivesse que escolher entre um conhecimento e outro, conheça a verdade. Conheça a palavra do Senhor, porque esse livro aqui que a gente acredita, ele é o que nos diferencia. O cristianismo é um lugar, é um povo que tem um livro que se acredita nesse livro. E acreditando que ele é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela é pregada, as coisas acontecem. Ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Porque quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é o Logos? Ele é Jesus. Ele é a verdade. Quando Pilatos chega na frente de Jesus, ele assim, o que é a verdade? Ele estava de frente com a verdade. Pilatos pergunta, o que é a verdade? A verdade estava na frente dele. A verdade é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa verdade. E quando a gente o conhece, fica mais simples de viver, fica mais gostoso, é mais prazeroso a vida. Você consegue aproveitar de verdade as coisas dessa vida, porque a gente já tem a vida eterna. A gente não vai ter, a gente não teve, a gente tem a vida eterna no momento que a gente crê. Então, que isso soe mais leve para a gente. Ter convicção da realidade da felicidade é ter uma convicção bíblica de salvação. E que eu vou deixar vocês falarem mais uma vez. Epicuro, ele tem um livro que ele fala, é Meneleu, eu acho, que é o discípulo dele, e ele escreve para ele. E nessa carta da felicidade, ele vai dizer sobre a morte. E sabe o que ele vai dizer sobre a morte? Que a gente não deve pensar sobre a morte. Porque você não deve pensar sobre a morte, porque se você pensar sobre a morte, você perde o momento de viver. Porque quando a morte chegar, você já não mais estará. Ou seja, Epicuro não tinha nenhuma esperança após a morte. A esperança, se a gente espera somente nessa vida. A versão revista atualizada vai dizer assim, você é o mais miserável dos homens. Se você está esperando somente nessa vida, a gente é miserável demais. Muito miserável. A gente acredita na ressurreição. Paulo falou, Paulinho pregou esses dias na igreja. Por que Abraão foi imolar o seu filho, foi sacrificar o seu filho? Porque ele acreditava que Deus tinha poder de ressuscitar ele. Você sabe que você vai ser ressuscitado? Você acredita que você vai ser ressuscitado algum dia? Ah, meu irmão, minha irmã, se você não acredita, não perca tempo. Deixe o Senhor te salvar, Ele quer salvar, para todo aquele, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desculpa, se você é calvinista, se você não é calvinista, se você é arminiano, se você não é arminiano, não interessa. Se você acredita que Ele salvou antes, se você acredita que Ele salvou naquele, não interessa. A nossa inteligência não acompanha isso. A gente é como o cego. Eu não sei como aconteceu. A única coisa que eu sei é que eu era cego. E agora vejo. Rafa, eu sou seu amigo, eu sei que eu posso falar isso. Você fala demais, mano. Deixa os caras falar aí, pô. Bora, vamos lá, galera. Desculpa. O Rogério tá com a mão levantada ali 10 minutos já. Eu não vi, ó. Aqui pra mim não aparece, ó. Poxa, pra mim não aparece. Gente, eu só tô falando assim pra não escandalizar ninguém. O Rafa é amigaço, parceiraço, a gente fala dessa forma mesmo. Agora, deixa eu fazer um comentário, Rafa. Toma um pouquinho de água aí pra sua garganta dar uma recuperada. Vou até mudar pra... Dá uma recuperada aí, mano. Gente, eu ouvindo aqui o Rafa, eu fiquei pensando um pouco. Eu não sabia como é que ia ser a aula, então eu estou que nem vocês aqui ouvindo pela primeira vez, né? Eu estava observando aqui, gente, que essa busca do homem pela felicidade, pelo prazer, ela é antiga, ela é atual e ela só muda um pouco. Ela é uma resposta diferente de cada geração. Então eu fiquei pensando aqui, na antiguidade, o homem foi buscar prazer no conhecimento. E a filosofia grega, ela é exemplo disso, né? Eles diziam que quanto mais o homem adquirisse conhecimento, mais evoluído, mais sábio, mais feliz ele seria. A Idade Média vai propor algo diferente.
vai propor que a felicidade está no vínculo com a igreja. Então, a Igreja Católica e o papado, ele ensinava exatamente isso, que o homem só seria feliz se ele estivesse linkado, né, ao paradigma religioso da época, que era a submissão total ao catolicismo. O modernismo, ele já vai propor algo diferente. Ele vai falar a felicidade do homem está nos avanços da ciência e da tecnologia. Então, conforme o homem vai, através do iluminismo, do renascentismo, conforme a humanidade vai evoluindo no conhecimento e nos avanços, ele se tornará uma sociedade ideal. E a gente viu que nada disso funcionou. Aonde que entra o pós-modernismo aí, gente? O pós-modernismo, ele oferece uma solução para essa geração de felicidade pela experiência. Eu vou ser feliz através da minha experiência pessoal. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não vou ser feliz no coletivo. Eu vou ser feliz nas minhas experiências pessoais, que só eu vou entender, que só eu sei a razão, que só eu sei a verdade. O pós-modernismo projeta essa solução para a nossa geração. E o Rafa foi bem feliz aí de mostrar que a felicidade cristã ela é atemporal. Ela não depende da geração, né, nem da cosmovisão que está na moda. Ela é eterna. Por quê? Porque ela está numa pessoa, ela está em Cristo e na representação de Cristo na humanidade. Então, as bem-aventuranças que o Rafa trouxe são, na realidade, traços do Criador no homem. Então, humildade, mansidão, justiça, paz, amor, respeito, perdão, tudo que está ali é porque nós estamos representando Cristo ao próximo. E quando nós fazemos isso, nós temos prazer em Deus, nós somos felizes e nós conseguimos ter a esperança na eternidade. Eu acho esse foi um pouco do resumo que eu fiz. Não sei se eu peguei o que você falou, Rafa. Mas o Emilson quer contribuir aí. A mãozinha ficou em pé aqui, deu até cãibra e baixou aqui uma hora a mãozinha eletrônica aqui. Pega mais água lá, Rafão, calma aí. Eu anotei algumas coisas aqui também, e aí, muito legal a definição bíblica que você trouxe fez todo o sentido, Rafa. E aí eu estava olhando aqui, quando você começou falando lá do hedonismo, que é aquela busca desenfreada pelo prazer, né? E ele existe lá desde o mundo grego, que foi gerado a partir daí, e aí ele toma uma base agora para uma série enorme de atividades que tem para a gente hoje no pós-modernismo, né? Mas eu acho que a confusão é instalada desde aquela época, no momento que começa a se confundir ali prazer com felicidade, né? E daí parte ali, pelo que eu percebo, a derivação de que tendo prazer por uma única finalidade da sua vida, logo você é imensamente feliz, né? E aí, você trazendo para uma definição fora a Bíblia ainda, essa mesma, também dá uma confusão, porque aí a felicidade, ela vai ser uma avaliação que o sujeito vai fazer da própria vida dele, né? Vai incluir as emoções positivas, vai tirar as negativas, vai tirar aqui o saldo médio, e talvez aí nesse balanço você vai chegar à conclusão se é mais ou menos feliz, né? E aí é uma confusão, porque, por exemplo, alegria e bem-estar, ela é um tipo de prazer. É emoção positiva, que faz parte da felicidade, mas ela não é o mesmo que felicidade. Então, isso é mais ou menos que eu... Eu até quero aproveitar aí o gancho do Emilson e fazer uma pergunta, né? Porque, assim, já foi falado para mim, já foi, né, colocado aí diante de mim que felicidade e alegria são coisas diferentes, né? Que felicidade é momentânea, assim como o Cortella trouxe ali, e a alegria ela ela tem um estado de permanência. E aí acabou que não falaram sobre isso aqui, é uma dúvida que eu tenho. Se alguém puder me ajudar com isso aí, isso é verdade? Existe uma diferença mesmo
E a felicidade, ela é momentânea mesmo? Como é que é isso daí? Fala, Rafa. A felicidade como Cristo nos identifica, não como... O Emilson foi muito feliz na colocação dele. A felicidade como Cristo nos indica, ela não muda. Ela é única, ela é posicional. Agora, a alegria, sim. A alegria, a gente vai ter momentos de tristeza. E o oposto de alegria é tristeza. O oposto de felicidade não é tristeza. O oposto de felicidade é infelicidade. O oposto de alegria, sim, é tristeza. Então, Tiago vai dizer isso para a gente. Ele vai dizer assim, tende por grande gozo o passardes por várias provações. Várias. Quem já foi provado aqui por Deus, que passou alguma provação, eu não sei se é gostoso. Eu não sei se você sentiu alegria assim, fala assim, nossa. Talvez aqui, mais recente, o Roger, que pegou aí o Covid, que estava bem mal, mandava uns áudios pra gente que a gente nem reconhecia. Eu não sei se ele vai assim, nossa, que delícia ficar rouco, não poder falar, nossa, que... Você imagina um cara que nem eu ficar sem falar. Eu não vou exultar de alegria. Nossa, que tristeza. Essa tristeza vai ser alegria para os outros, mas para mim vai ser profundo. Então, da maneira que eu acredito, a alegria, sim, ela é um estado. Mas... O Rafa, ficou bem esclarecido. Então, é ao contrário, né? A felicidade que Jesus prega, ela é permanente, né? E a alegria, ela é momentânea, vai depender dos momentos ali. Bom, fez muito sentido, valeu, mano. Esse link, né, Emilson, da confusão. Eu fiz, mas eu entendo, mesmo de uma comparação não bíblica, eu entendo que alegria e bem-estar é um tipo de prazer, e ainda assim é diferente de felicidade. Talvez a felicidade é um estado mais pleno, que aí o próprio sujeito pode fazer essa avaliação, né? Pensando fora da Bíblia, tá? Sim. Você acabou de explicar aí agora, não sei se fez sentido, Gabriel. Lógico, mano, fez muito sentido, valeu. Gente, se alguém levantou a mão aí, por favor. Rafa, eu só queria fazer o último comentário, porque a gente está no subtítulo da aula dizendo que eu quero prazer e não quero sofrer, né? E eu acho que o sofrimento, ele está sendo evitado a todo custo por essa geração pós-moderna, porque eles não entendem, aliás, a cosmovisão atual não valoriza o sofrimento por conta exatamente disso que a gente falou, dessa busca pelo prazer da experiência pessoal de cada um. Então, eles não vão ver valor no sofrimento. E o cristianismo, pelo contrário, diz que o sofrimento tem muito valor, né? Quando ele é feito por Deus, né? Proporcionado por Deus para que a gente evolua, cresça, amadureça, né? E se fortaleça na fé e nessa busca por parecer mais com Cristo. Claro que o sofrimento ele só não vai ser legal quando ele é resultado dos nossos próprios erros e do pecado que a gente constantemente insiste, né, em viver. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente também difere do pós-modernismo e do cristianismo, né? Como olhar o sofrimento. Eu vou citar Tiago de novo para vocês lerem lá. A razão do sofrer dele falar assim, entende por gozo, passar por várias provações e ter momentos de dor e de tristeza e de sofrimento, é porque na dor e no sofrimento também a gente é moldado por Deus, o nosso caráter. Nota que quando você faz um plano e as coisas vão acontecendo de acordo com o seu plano certinho, beleza, você planejou, só que acontece sempre assim. Você faz um plano, de repente no meio do caminho tem uma dificuldade ali. E a resposta que você dá a essa dificuldade, nesse momento de crise, de sofrimento, é fruto do que você acredita. Por isso que é importante conhecer a verdade. Porque quando você conhece a verdade, no momento da dificuldade do sofrimento, você vai reagir de acordo com a verdade que você acredita. Se você não tem uma verdade que você acredita, aí você vai reagir como o Roger falou.
vai ter uma dor e um sofrimento não bíblico e você vai sofrer realmente de outra maneira também. A gente até falou sobre isso, né, Rafa, lá no PG, sobre tomar prejuízo, né? Exatamente. Falou sobre isso. Às vezes a gente vai tomar prejuízo, mas como a nossa felicidade está no Senhor, então a gente já vai tomar sabendo. Às vezes, e tomar prejuízo nem sempre é bom, né? Ou nunca é bom, né, tomar prejuízo. Mas a gente vai precisar tomar prejuízo às vezes. O Elmilson, o nosso investidor da Bolsa aí, vai falar melhor que a gente se prejuízo. Eu já falei e olhei para ele aqui, esperando ele dar uma negativa assim com a cabeça. Rafa, deixa eu só fazer um comentário aqui do chat. Tá no nome do Claudinho, mas eu acho que é o Richard, né, que estava acompanhando nossa aula. Caramba, mas é eu. É o Richard, né? Ó, que legal. Olha o comentário desse menino, que é um adolescente, um pré-adolescente. Os discípulos estavam felizes por espalhar a palavra, mas não estavam com prazer, já que eram perseguidos. O Richard acho que tem 11 ou 12 anos, né? Caramba, hein? Tá vendo? Entendeu certinho, Richard. Deus te abençoe, mano. Eu quero dar mais oportunidade para mais outra pessoa, senão a gente encerra a aula, porque também a gente já tem o nosso horário estourando. Então, depois o Rogério vai pegar vai puxar minha orelha aqui, ó. É vapo. Bom, espero que todos vocês tenham entendido. Me perdoem mesmo pelos falatórios. É impressionante quando a gente fala do Senhor Jesus e do Evangelho e a gente não se empolgar, não se emocionar. O que ele fez conosco e o motivo da gente ser feliz hoje, a gente precisa isso suar na gente, essa felicidade precisa transpirar da gente, porque é muito para um cara que nem eu, miserável e pecador, ser chamado de filho de Deus é um negócio que é inimaginável para mim.